Num determinado momento da minha vida, tudo estava dando errado. A minha casa tinha sido arrombada por 2 vezes. No meu trabalho eu sofria perseguições de todas ou de uma grande maioria de pessoas, e eu não compreendia, sendo que eu era uma pessoa muito dedicada, muito aplicada, uma pessoa que sempre buscou estudar, se capacitar cada vez mais, por que todas essas coisas aconteciam comigo. E chegou um determinado momento em que eu estava numa circunstância, fui fazer as unhas num salão e encontrei com uma professora da minha graduação e eu comecei a conversar com ela. E ela me disse que conhecia uma pessoa que estava passando pelos mesmos problemas que eu e que eu pudesse buscar ajuda, porque essa era uma situação que sozinha eu não conseguiria resolver. Eu fui procurar essa professora e ela me indicou o Dr. Jim como psiquiatra e depois eu o descobri como constelador. Eu me aproximei do Dr. Jim e ele pôde, em princípio, me retirar de todo aquele furacão que eu estava vivenciando, né, através de um tratamento médico. E eu fui também nas palestras que ele oferecia gratuitamente todas as semanas para tentar compreender por que aquela situação toda estava acontecendo comigo. Foi a partir de então que eu conheci a constelação familiar, onde eu pude compreender sistemicamente os problemas que eu vivia no meu cotidiano. Eu fui compreender os porquês de tudo aquilo e de todo aquele sofrimento que eu estava vivenciando na minha vida. Por que a minha vida, sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu tinha uma extrema dificuldade. Era muito cansativo. Tudo que eu fazia, se eu não tivesse que ter um esforço redobrado, eu não conseguiria completar nenhuma atividade. Então tudo para mim era muito pesado, tudo para mim era com muita dificuldade e eu tinha que enfrentar um monte de problemas para que eu conseguisse atingir os meus objetivos. Eu já estava desde muito tempo muito cansada com isso. Então na constelação familiar eu fui perceber os erros que eu cometia na minha vida, principalmente os emaranhamentos que provinham do meu sistema familiar. Eu pude compreender que o grande problema estava na relação que eu mantinha com os meus pais. Os meus pais são separados desde que eu tenho 5 anos de idade. E todas as vezes que alguma coisa dava errado na minha vida, eu sempre remeti a culpa à separação dos meus pais. Porque eu dizia exatamente internamente para mim o seguinte: se meu pai não tivesse separado da minha mãe, isso não estaria acontecendo comigo. Só que essa é uma crença que se repetiu durante muito tempo, né? Eu não compreendia, antes da constelação familiar, que eu tinha algumas dinâmicas psíquicas que me conduziam a me comportar diante da vida ainda como uma criança. Então, todas as vezes que alguém fazia alguma coisa contra mim, eu me colocava como uma vítima, como se eu tivesse sofrendo aquilo por culpa dos meus pais, exatamente porque eles estavam separados, exatamente porque eu não tinha o amparo do meu pai, eu não tinha o amparo da minha mãe, e eu sempre me remetia a cobrar deles todas aquelas situações de sofrimento que eu vivia. E é muito interessante quando você lida com a vida dessa forma, porque a vida só vai te dando mais daquilo. Você só vai repetindo mais e mais sofrimento. Em um determinado momento, eu deixei de conversar com o meu pai.
eu disse, como meu pai não se preocupa muito comigo, ele não dá o suporte necessário para a minha vida, e eu estou cansada de reclamar que ele não está com a minha mãe, então eu vou cortar um vínculo definitivo com ele, porque aí sim eu posso seguir para a vida sem esse peso, sem essa necessidade de ficar implorando o amor do meu pai. E assim eu fui para a vida, né? E todas as coisas que eu tentava conquistar e conquistava, era depois de muito sangue, muito suor, muitas lágrimas, muito sofrimento, e eu pensava, tá vendo, pai? Eu consegui, sem a sua ajuda. Então, isso se repetia sempre. E era sempre diante de muito desgaste, de muita angústia, de muito choro, de muito sofrimento. E isso sempre se repetia. Até o momento em que, após eu entender os princípios da constelação familiar, eu pude me reconciliar tanto com meu pai, tanto com a minha mãe, compreendendo que eles não precisavam estar juntos para serem o meu pai e a minha mãe. Então, ao compreender isso, ao eliminar aquela cobrança que eu tinha em relação à necessidade deles estarem juntos enquanto casal, foi um alívio muito grande para mim, porque eu pude me reconectar com a força que eles me deram através da vida. Então eu sempre tenho, em todos os momentos de dificuldades, eu sempre tenho meu pai e a minha mãe atrás de mim, me dando aquilo que eles poderiam me dar, que só eles poderiam me dar, que é a vida. Então eu sou muito grata hoje, após a constelação familiar, eu sou muito grata ao meu pai e à minha mãe por aquilo que eles me deram de essencial, que foi a vida. Com essa vida eu posso conduzir os meus objetivos, eu posso atingir os meus objetivos, eu posso alcançar as minhas metas, eu posso conquistar todas as coisas que eu pretendo conquistar com a força que eles me deram. E eu sou muito grata a eles por isso. E só então eu pude compreender e conduzir a minha vida de uma outra forma, através do meu primeiro renascimento, através da minha primeira constelação, é que eu pude realmente conduzir a minha vida para a felicidade, para a leveza, para o sucesso, e para que eu pudesse conduzir os meus dias com muito mais tranquilidade. A constelação familiar me trouxe a possibilidade de compreender que atitudes eu precisava tomar para modificar tudo isso, e isso aconteceu. Hoje eu posso dizer a você que a minha vida mudou completamente para melhor. Eu estou trabalhando num ambiente onde as pessoas são parceiras, onde as pessoas me respeitam, onde as pessoas permitem que eu atue, uma relação com os meus alunos, onde eles se sentem vinculados ao que eu digo, onde eles se sentem felizes com a minha presença em sala de aula e onde eu posso exercer efetivamente aquilo que eu acredito. Na minha vida, na minha família, no meu trabalho, eu pude modificar as minhas atitudes, os meus comportamentos e a forma com que eu sempre lidava com todas essas coisas. Nesse caminho com a constelação familiar, aquilo que eu tinha que correr atrás, aquilo que eu tinha que lutar para conquistar, aquilo que eu tinha que fazer um esforço físico até, descomunal, incompatível com a minha condição humana, eu não preciso mais fazer isso.
porque todas as coisas vêm até mim facilmente, com tranquilidade, com facilidade. Aquilo que é meu vem para mim, vem nas minhas mãos, sem sofrimento, sem peso, sem luta. E eu agradeço pela oportunidade que a constelação familiar me trouxe, porque essa é uma vida de mais facilidades, essa é uma vida de mais conquistas, de mais leveza e de muito menos dificuldades. É uma felicidade muito grande para mim ter me encontrado com o Dr. Jim e através dele conhecer a constelação familiar, que trouxe para a minha realidade mudanças que eu vou levar para sempre, né? E eu desejo que todas as pessoas que também possam estar em sofrimento, elas também possam buscar uma alternativa que realmente as conduza para uma outra realidade, uma realidade possível, uma realidade leve, tranquila e muito feliz.